Olá, bom dia, bom dia, bom dia. Estamos ao vivo. Sejam todos bem-vindos. Hoje vamos fazer, bem-vinda Jane. Vamos fazer uma live falando o que governa a sua mente, governa o seu coração. O que governa a sua mente, governa o seu coração. Mas vocês que estão chegando, vamos compartilhar essa live com outras pessoas. Estamos apenas começando, então eu vou compartilhar aqui com as minhas amigas, compartilhem vocês também, para que a gente possa transbordar essa palavra, essa mensagem de hoje que fala sobre governo, né? Quem não quer governar a sua vida? Todos queremos governar a nossa vida, mas às vezes a gente não sabe por onde começar, né? Tô ouvindo essa música aqui do Fernandinho, sonda-me o meu coração, vê se há em mim algum caminho mal que eu preciso limpar, né? Então vamos compartilhar aqui com outras pessoas. Façam o mesmo, bem-vindos quem estão chegando, quem está chegando. Serei o mesmo, eu jamais serei o mesmo, eu jamais serei o mesmo. Bem-vinda, Cleo, bem-vinda, Evelyn, Érica, estava aqui compartilhando com outras pessoas, muito bem-vindas. Hoje vamos falar sobre o que governa a minha mente, governa o meu coração. Bem-vinda, Jéssica. Vamos compartilhar essa live com outras pessoas. Nós já estamos apenas iniciando ela. Deixa eu compartilhar aqui também. Deixa eu ver aqui. O Wellington também entrou. Muito bem-vindos. Estamos apenas começando. Me conta aí quem tá comigo, quem que tá governando a vida aí, ou tá sendo governado. Você já se perguntou, será que eu tô governando a minha vida ou eu estou sendo governado por algo? Você já fez essa pergunta pra você? O poder das perguntas, tá? As perguntas revelam muitas coisas que estão dentro do nosso coração. Então é muito importante nós falarmos, né? O que tem governado a minha vida hoje? Qual que é a direção que eu estou tomando, né? Será que eu estou governando ou estou sendo governado? Será que eu estou seguindo o meu coração ou estou seguindo aquilo que as pessoas, ou que a moda, ou que a internet fala? Vocês já fizeram essa pergunta para vocês? Então vamos compartilhar a live e já vamos adentrar no nosso assunto. E vou falar para vocês, tá? Um assunto muito importante, porque eu vejo que hoje muitas pessoas perderam o governo da sua vida. Perderam o governo da sua vida e hoje não conseguem mais nem receber a direção por estar ocupado com coisas que não vão levar ela para onde ela precisa. Então, muito bem-vindas, bem-vinda Mari. Mari, me ajuda aí a compartilhar aí com outras pessoas. Já coloca lá no grupo que estamos ao vivo, atrasamos um pouquinho, mas essa live está apenas começando, né? Então, como eu falei antes para vocês, o que governa a sua mente governa o seu coração. E a pergunta é, o que está dentro do seu coração? Você já se perguntou? Porque muitas vezes a gente anda com o coração ocupado demais, ocupado com coisas que não vão levar a gente a lugar nenhum, né? E às vezes, vou fazer uma comparação do coração com um poço cheio de pedras, né? Nós viemos, eu falo muito sobre traumas de infância, então nós viemos nesse mundo e de repente quando a gente começa a ter o primeiro contato, bem-vinda Daisy, o primeiro contato ali com os nossos pais, a gente começa a ser governado, né? Então quando a gente nasce, quando a gente é bebezinho, a gente é governado pelos nossos pais. Então os nossos pais nos ensinam coisas, nós modelamos o comportamento deles e passamos por alguns traumas, né? A gente fala que todo ferido fere, então muitas vezes o nosso coraçãozinho lá de criança já foi ferido lá desde muito pequenininho. E quando a gente ainda não tem consciência das coisas, a gente não faz pergunta, a gente vai seguindo aquilo de uma forma automática. O meu pai era assim, eu também sou assim, minha mãe fazia de tal forma, eu também fazia de tal forma. Só que daí a gente vai crescendo e a gente vai mudando, a gente vai conhecendo outras pessoas. Eu sempre falo, né, que um novo ambiente traz para você novas ideias e faz você questionar aquilo que você vive dentro da sua casa. Por exemplo, quando você começa a estudar, você começa a ter contato com seus coleguinhas.
E você começa a ver comportamentos diferentes. Eu acho que ali naquele momento da escola é onde a gente começa a despertar, né? Por que que meu coleguinha usa essa roupa e eu não uso? Por que que o meu coleguinha vem de carro pra escola e eu venho a pé? A gente começa a fazer perguntas, porque a gente tava num mundinho, né? Naquele ambiente que a gente vivia e de repente a gente vai pra escola e a gente começa a fazer comparações, né? E ali a gente começa a buscar mais entendimento, fazer perguntas. Então eu digo assim, hoje na fase adulta, o nosso coração ainda carrega coisas do que a gente aprendeu lá na infância. Só que o problema é quando a gente está carregando pedras. Sempre falo que pra gente governar a nossa vida, a gente precisa primeiro buscar mais conhecimento, né? A gente fala, a verdade liberta, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Por que a verdade vos libertará? Porque muitas das coisas que a gente aprendeu na nossa infância não era verdade e a gente levou como uma verdade absoluta. Muitas coisas que nós vivemos na nossa infância, nós trouxemos como se fosse uma verdade absoluta. Só que quando a gente sai do nosso ambiente, a gente começa a observar e falar assim, nossa, aquilo que eu achava que era não é daquela forma. Eu não preciso ser daquela forma, eu não preciso caber dentro daquela forma. Então a gente começa a mudar um pouco a nossa mentalidade. Então quando a gente conhece a verdade tipo liberta, fala, nossa, é como se a gente estivesse presa, amarrada e aquilo fala assim, não tinha pensado nisso. E então, através do conhecimento, a gente vai aprendendo a governar a nossa própria vida. É onde nós vamos ficando, né? Se tornando adultas. Bem-vinda, Vanessa. Então, nós nos tornamos adultas. Vamos compartilhar essa live com outras pessoas, tá? A Andrea também tá entrando aqui. Vamos compartilhar, ela tá apenas começando. Vamos falar sobre governar a sua vida. Quem aqui não quer governar a sua vida? Eu tava, antes de começar a live, né, eu fiquei fazendo uma pergunta, né? Se Deus estivesse na minha frente, o que Deus falaria pra Morgana agora, né? Se ele estivesse aqui na minha frente, o que ele poderia falar pra mim agora? Ele ia falar assim, Morgana, pode governar. Pode governar. Nós temos o direito de governar a nossa vida. O problema é que todas as amarras, as pedras, as coisas que nós trouxemos da nossa infância, faz com que a nossa mente hoje esteja mais ocupada com coisas negativas, com preocupação, do que com coisas positivas, que é direção para o futuro. Eu sempre falo que nós precisamos ter uma mente disciplinada e organizada. O que é uma mente disciplinada e organizada? Quando eu sento aqui para fazer uma live, eu estou com foco total, estou com atenção plena naquilo que eu estou fazendo agora. Se o meu coração tá limpo e o meu coração tá tranquilo, Deus fala, eu me torno um canal de Deus para ele falar através de mim. Agora vocês imaginam se eu estou aqui fazendo a live para vocês, só que eu estou preocupada com tudo que está aqui ao meu redor, preocupada com o livro que tá lá jogado, com a xícara que tá lá na mesa, com o café aqui que não tá tão quente. Você acha que Deus pode falar através de mim? Não, porque eu estou preocupada, eu estou ocupada com coisas que não é o foco do momento. Meu foco do momento agora é transbordar aqui nessa live, é falar sobre governar a mente, é falar sobre o que está dentro do seu coração. Então, muitas vezes a gente vai fazer um trabalho sem foco. A gente vai fazer um trabalho e a gente não tem foco naquilo que a gente está fazendo. Por quê? Porque nós estamos ali exercendo uma função, só que nós estamos preocupadas com outras coisas. Ontem mesmo nós estávamos ali num podcast do Pablo Marçal, onde ele recebeu algumas pessoas ali na plataforma internacional. E eu falei pro Wellington, né? Eu sou muito observadora com as coisas, assim, com o ambiente, né? E então a cada vez que mudava o entrevistador, o Pablo saía da mesa do podcast, ia lá pros bastidores, ia pro camarim e depois ele voltava. Quando ele voltava, eu observei muito na mente dele que ele voltava para ir pro podcast, só que ele não olhava para ninguém. Não é que não olhava, porque o Pablo é muito observador, ele quer ver o que tá acontecendo ao redor dele. Mas ele tava com uma mente focada. Deu pra ver assim, ó, que ele saiu de dentro do camarim, ele deu uma olhada geral e foco na mesa, foco nos entrevistadores, foco naquilo que ele estava fazendo naquele momento. Cada pergunta que faziam para ele, ele tinha uma resposta pausada, disciplinada, organizada. Não era algo que ele estava reformulando na mente. Sabe quando hoje muitas pessoas vão para a internet com o ChatGPT, criam uma live e elas vão lá e falam aquilo da live, você vê que é uma coisa vazia.
que a pessoa não tem conhecimento naquilo que ela tá fazendo. E então, assim, o Pablo não vai com um roteiro para falar com a pessoa. Aquilo vai transbordando, ele tá tão livre, ele tá tão leve, ele não tá preocupado que lá nos bastidores está acontecendo alguma coisa. Por isso a importância da atenção plena. A importância de nós estarmos presentes naquele momento. Muitas pessoas não estão vivendo a vida. E o maior, como é que se diz? A beleza da vida aqui é nós vivemos a nossa vida. Bem-vindo João, a doutora Guarnieri, terapeuta, aqui Tipo Eventos, a Barcelos. Então, muito bem-vindos. Vamos compartilhar essa live. A gente está apenas começando. Vamos falar sobre governo, sobre a gente governar a nossa vida, governar a nossa mente. Então, eu observei naquele podcast que o Pablo estava totalmente focado, né? E muitas vezes, e é isso que eu quero passar para vocês, né? Observem o quanto vocês estão presentes naquilo que vocês estão fazendo. Às vezes vocês estão no aeroporto, vocês estão num trabalho, vocês estão fazendo alguma coisa, ou às vezes vocês estão com os filhos de vocês e vocês não estão presentes. Vocês estão com os filhos, mas estão mexendo no celular. Contemple o momento presente. Quando eu ouvi um podcast do GeoJ essa semana, e ele estava falando que ele observou um dia que ele estava no restaurante junto com a esposa dele e com os filhos dele, e ele foi olhar um geral assim, todas as mesas, ele olhou e viu que todos os pais, o marido e a mulher e os filhos estavam no celular, ninguém estava no jantar. Ninguém estava presente naquele jantar. E ele falou que ele observou aquilo, conversou com a mulher dele e falou assim, ó, a partir de hoje, na nossa mesa de jantar, de almoço, a nossa mesa, nossos filhos e nós não vamos mais levar tablets e celulares para a mesa. Ele decidiu isso. Aqui em casa com o Wellington também falamos sobre isso. Inclusive, quando nós vamos almoçar, eu já levo a Bíblia junto comigo. Eu tenho levado a Bíblia, eu abro uma página e falo, ó, Deus vai mandar uma mensagem para nós agora. Wellington, vamos ler. E isso traz uma paz, traz uma harmonia. Porque olha o quanto a gente está aproveitando aquele momento, a gente está aprendendo, a gente está ouvindo a voz de Deus, a gente está comendo, está se alimentando, está degustando daquele prato. Só que muitas vezes as pessoas estão no celular. Então, às vezes a pessoa almoça, ela está mexendo no celular, ela nem prestou atenção que ela almoçou, então ela acaba comendo mais do que ela deveria. E ela pega, sai da mesa e depois fala assim, nossa, que fome. Que fome que eu estou. Por quê? Porque ela se alimentou do celular, ela não se alimentou da comida, ela não percebeu que ela estava comendo. Ela não conversou, ela não teve um momento presente. Por que muitas pessoas, quando alguém vai para o mundo espiritual, né? A pessoa parte para o mundo espiritual, alguém morre, a pessoa muitas vezes fica com aquela sensação, bem-vinda Gelma, e bem-vindo Christopher. Por que muitas vezes as pessoas ficam com aquela sensação de dor no peito e falam assim, nossa, eu podia ter feito mais para aquela pessoa. Eu podia estar mais presente, eu podia ter conversado mais, eu podia ter feito mais por ela. Por que vem esse sentimento de culpa? Justamente porque no momento que essa pessoa estava em vida, as pessoas não viveram aquela vida, aquele momento. Então, como que a gente vai governar a nossa vida se a gente não está presente nessa vida, nesse momento presente? Se só existe o hoje, se só existe o agora, como eu vou decidir alguma coisa no momento do agora se eu estou preocupada com o meu passado? O passado já passou. Por que a gente tem que olhar? Vamos fazer uma linha, né? Uma linha cronológica. Por que eu tenho que falar do meu passado? Eu tenho que lembrar do meu passado. Não é que eu tenho que lembrar. Tem coisas do meu passado que estão no meu coração. Bem-vinda, Natália. Tem coisas do meu passado que estão dentro do meu coração. Então, eu tenho que revisitar muitas vezes através do efeito da minha vida. Hoje, meu efeito vou usar um exemplo, medo de falar em público. Se você tem esse efeito do medo de falar em público, você volta no seu passado para entender o porquê. O olhar o passado e entender o porquê. Meu pai era autoritário, meu pai não deixava eu falar, meu pai não deixava fazer perguntas, eu tinha medo do meu pai. Descobri essa causa. Eu vou ressignificar isso e começo a falar em público. Começo a decidir usar o meu dia de hoje para fazer o que eu tenho que fazer. Estou governando a minha vida. Agora, se eu fico só presa naquele passado, por que meu pai fez isso? Eu sou assim por causa do meu pai. Eu fico culpando terceiros, eu fico aqui sofrendo. Eu vou conseguir resolver alguma coisa? Não, eu não estou governando a minha vida. Eu estou culpando o outro pela vida que eu estou levando hoje. Só que se você é responsável pela sua vida, se você está aqui, se você veio para governar a sua vida, e esse governo é individual. Se você é adulto hoje, o seu governo é individual.
É você que governa. A Jéssica colocou aqui, ó, só se vitimiza. Isso, tem pessoas que ficam presas no passado só se vitimizando. Ah, porque meu pai foi assim, minha mãe foi assim, meu professor foi assim. Hoje mesmo, hoje de manhã, eu tava lembrando do meu professor, já contei várias vezes pra vocês aqui, sobre o professor que me bloqueou na sala de aula. E isso marcou a minha vida toda, só que eu não tinha consciência. Quando eu começo a ver o efeito de um bloqueio e eu vou lá e lembro que o meu professor me bloqueou porque ele me humilhou dentro da sala de aula, num momento que eu fui dar uma resposta para ele diferente daquilo que ele achava que era correto. Então, naquele momento eu estava desafiando o meu professor, mas na verdade eu era uma criança. Eu estava desafiando ele, ele falou uma resposta de algo, falou que era de tal forma, e eu falei assim, não, mas será que não é de tal forma? Eu acho que é assim, assim, assado. Eu fui dar minha opinião. Quando eu dou minha opinião, ele se ofendeu com aquilo que eu falei, e ele me humilhou na frente de todo mundo, e não só uma vez. Ele me humilhou mais de uma vez. Bem-vinda, Michele, bem-vindo, Pedro. Então, ele me humilhou mais de uma vez. Só que aquilo estava no meu inconsciente. Eu, a Morgana adulta, não lembrava dessa cena. Quando eu começo a adentrar nos meus efeitos, os problemas, aquilo que eu tinha medo, porque a minha ideia aqui nos últimos 3 anos, aqui em Alphaville, foi o quê? Olhar o que eu tinha medo para eu eliminar aquele medo. Para eu eliminar aquele medo, eu tinha que chegar na causa. E eu cheguei nessa causa do professor e cheguei na causa do pai. Só que eu não fiquei na causa do professor e fiquei me lamentando, falando, meu Deus, ele destruiu a minha vida. Não, eu não fiquei. Eu olhei para aquela causa e falei, nossa, por isso eu fiz isso, esse comportamento. Agora eu vou ressignificar. Ele provavelmente era uma pessoa ferida, fez aquilo comigo, me feriu. E o que eu tenho que fazer hoje? Eu não posso ferir outras pessoas. O problema é quando eu continuo entregando para as pessoas aquela minha dor. Então, a vítima, eu falo, a vítima não governa e a vítima não prospera. Então, quando eu olho para aquela história do professor, eu ressignifico e eu governo a minha vida. E sabe que quando a gente começa a olhar, quando você tem uma mentalidade de você ver as coisas boas, sempre o lado positivo das coisas e não os negativos, você entende que um bloqueio que fizeram comigo na infância, teoricamente, é uma coisa negativa, mas eu pude olhar pelo viés positivo, que foi o que? Se ele não tivesse feito aquilo comigo, eu ainda tive essa lembrança, né, que essa situação que eu passei na escola fez eu desistir de estudar. Eu comecei a falar pra minha mãe, eu não gosto mais de estudar, eu não quero mais ir pra escola, eu não quero, eu não gosto. E no fim, né, como eu não podia, porque na verdade naquela época, né, tinha que estudar, porque os nossos pais não estudaram e colocaram na nossa mente que eles não estudaram, por isso que eles não foram alguma coisa na vida e tinha que estudar, e não tô falando nada contra estudar, mas ele fez eu desistir de estudar, eu falei, eu não quero mais. Com aquela situação eu comecei a estudar à noite, pra sair de perto do meu professor. Porque ele me humilhou na frente de todo mundo. Eu começo a estudar à noite e quando eu vou pra escola à noite, eu começo a estudar com pessoas maduras. Pessoas muito mais velhas, né? Pessoas mais maduras, pessoas que eram mais velhas do que eu era muito jovem, então quem estudava à noite eram as pessoas que trabalhavam durante o dia e estudavam à noite. Só que eu ainda era uma menina. Eu fui estudar à noite, ainda lembro que a gente teve que conversar com o diretor da escola, porque eu ainda era muito nova para estudar à noite. E o que aconteceu? Eu estudei com pessoas maduras, logo eu amadureci mais cedo. Eu comecei a trabalhar, porque eu tinha o dia todo livre e eu estudava à noite, eu comecei a trabalhar. Então, na verdade, aquela situação de um bloqueio do meu professor fez eu amadurecer mais rápido. Hoje eu agradeço o professor Antônio por tudo que ele fez. Porque por conta daquela humilhação que ele fez eu passar lá atrás, ele fez eu amadurecer. Ele fez eu ser, ele faz parte da mulher que eu me tornei. Claro que veio de uma dor inconsciente, eu não sabia que era, não tinha consciência dessa dor. Bem-vinda, Carol. Então eu não tinha consciência dessa dor. Então assim, quando a gente tá falando sobre governo, sobre governar a vida, primeiro eu tenho que limpar o coração. Ali no nosso tema tá escrito, o que governa a minha mente governa o meu coração. Eu preciso limpar o coração, porque a boca fala do que o coração tá cheio. Aí eu pergunto pra vocês, o coração de vocês está cheio do quê? Está cheio de mágoa, de rancor, de ódio, de julgamento. Bem-vinda, Renata. O que o coração de vocês está cheio? A boca fala do que o coração está cheio. A gente muitas vezes não percebe, porque a gente não está vivendo no mundo presente. Mas esses dias o Wellington começou a falar assim pra mim. Eu estava estudando, eu não lembro se era a Bíblia, se era algum livro, se era ou se tinha a ver com os traumas de infância. Não lembro qual que era o foco da nossa conversa. E o Wellington falou assim pra mim, Morgana, eu não aguento mais você falar sobre isso.
eu não aguento mais você falar sobre esse assunto. Porque, na verdade, eu estava aqui falando sobre um assunto que eu estava fervendo por dentro, eu estava estudando, eu estava transbordando na vida das pessoas e o meu marido estava em outra fase. Eu vejo que quando eu e o Wellington a gente vai conversar, às vezes eu tô falando da Bíblia, ele tá falando sobre espiritualidade de uma outra forma. Eu vejo que o Wellington tá estudando uma coisa, eu tô estudando outra. E no casal, muitas vezes a gente tá estudando coisas diferentes, a gente quer que ele estude o que eu tô estudando. Não, a gente tem que se completar. Que bom que o Wellington tá estudando outra coisa, a gente tá no mesmo propósito, na mesma direção. Só que ele tá estudando um outro assunto e eu estou estudando outro. Só que quando a gente vai conversar, ele não tá tão interessado no assunto que eu tô falando, porque ele está estudando uma outra coisa. E eu lembro que ele falou assim, Morgana, nossa, eu tô cansado de ficar ouvindo você falar sempre sobre esse determinado assunto. Daí eu fiquei refletindo, eu falei, nossa, mas eu tô falando sobre um assunto tão interessante, como é que ele não se interessa por isso? Às vezes é um assunto de mulher, né? Então ele não vai se interessar e tá tudo certo, mas eu fiquei assim, nossa, é tão interessante o que eu tô falando. E às vezes eu falo pra ele aprender também. Eu estou estudando, estou lendo um livro, ele não precisa ler o livro que eu estou lendo, porque eu já tô explicando pra ele aquilo que eu estou aprendendo. Só que aquilo me fez refletir, porque na hora que ele falou assim, poderia virar uma ofensa, no sentido assim, eu não aguento mais você falar sobre esse assunto. Daí eu fiquei refletindo, eu falei, nossa, a boca fala do que o coração tá cheio. O meu coração tá transbordando naquele aprendizado que eu estou aprendendo. O meu coração está transbordando aquilo que eu estou aprendendo na Bíblia. O meu coração tá transbordando do que eu estou ressignificando dos traumas de infância e podendo viver e governar a minha vida de forma diferente. A minha boca tá falando demais de algo que meu coração tá cheio. Começa a refletir, a observar o que você fala com seu marido quando você senta na mesa, o que você fala com seus filhos, o que você fala com os vizinhos, o que você tem ouvido num podcast, o que você tem ouvido numa live, num Instagram, o que você tá ouvindo? Porque a boca fala do que o coração tá cheio, o que a gente aprende aqui, a gente ressignifica e a gente começa a praticar aquilo, a gente vai começar a falar e a viver aquilo. Mais do que falar, é viver aquilo que a gente está falando. É discernir aquilo que a gente está aprendendo. Então observe qual que é a maior parte do teu tempo, as coisas que você vem falando. Porque aquilo é o que está dentro do teu coração. Então para a gente poder governar a nossa mente, para nós podermos governar a nossa mente, a nossa vida, nós precisamos ter uma direção correta. Para eu ter uma direção correta, eu preciso limpar o meu coração. Por isso, dentro do Mapa da Realeza, que é a minha mentoria, nós começamos a fazer o quê? Nós começamos por bloqueios, desbloqueios, olhar para dentro do coração e limpar, para que eu não fique falando mais sobre isso. Para que eu não fique, quando eu for falar sobre algum bloqueio meu, é sobre transformação. Vocês podem olhar que eu falo para vocês sobre o meu passado. Mas eu falo sobre transformação, eu não falo do meu passado como vitimização. Eu falo do meu passado com transformação. Eu passei por essa situação e hoje com esse olhar que eu tenho aqui, já curado, já meu coração curado e sarado, eu estou falando sobre transformação. Agora o problema é quando eu olho para o meu passado e fico somente me vitimizando, sofrendo daquele. Então meu coração fica ocupado com coisas que não precisa. Então nós temos um poço cheio de pedras. E precisamos tirar essas pedras. A pedra da dor, da rejeição, do abandono, da vitimização. A gente tem que tirar essas do medo de falar em público, do medo do julgamento, do perfeccionismo. Tirar essas pedras. Olhar para aquele poço e começar a tirar essas pedras. Quando esse poço está sem pedra, aquela água, o rio flui. O rio flui através de nós. Bem-vinda, Vilma. A Renata também está aqui. Saudades, faz tempo que a gente não se vê, né, Renata? Evelyn Costa. É sobre mudar a lente sobre cada situação. Isso mesmo, sobre mudar a lente sobre cada situação. Mas no final da live eu vou entregar para vocês aqui um discernimento que é o principal para você governar a sua vida. Um discernimento que é o principal para você governar a sua vida. Porque primeiro a gente começa pela limpeza. E falando em limpeza, me veio na mente... há uns anos atrás, eu e o Wellington, nós íamos num nutricionista chamado Oswaldo Neto. Ele fica em Balneário Camboriú, sensacional, aprendi muito. Eu tive muitos mestres na minha vida que a gente foi através da profissão, nutricionista, cabeleireiro, professor de oratória, tantas pessoas que foram nos ensinar alguma coisa e a gente acabou aprendendo outras coisas e viraram amigos. E é sensacional isso, a gente vê o ser humano de uma outra forma, né?
E o Oswaldo Neto era uma pessoa que ele falava, ele era direto e reto, ele falava pra nós tudo, tipo, na cara, mesmo que vá doer, ele chegava lá e falava, ele tava naquele momento presente, ele era sincero, ele é um homem sincero. E eu lembro que ele falou, quando nós fomos no nutricionista, nós queríamos emagrecer, eu e o Wellington. A gente queria perder peso, queria ficar mais sarado, né? Fazer musculação e tal, queríamos perder peso, ficar mais saudáveis, né? E naquele momento eu falei pro nutricionista, ele falou, qual que é o teu objetivo? Eu falei, eu quero emagrecer, mas eu quero ganhar músculo. Eu quero ganhar músculo, eu preciso ficar mais forte, eu quero ganhar músculo. Daí ele falou assim, então nós vamos fazer um programa onde primeiro você vai emagrecer, nós vamos eliminar essa gordura que não faz parte do teu corpo e depois nós vamos ganhar músculos. E eu olhei pra ele e falei, não, como assim? Eu vou levar tempo pra emagrecer e depois ganhar... Eu quero ganhar músculo? Falei pra ele, eu quero ganhar músculo. Eu já ouvi muitas pessoas falar que estão trocando gordura por músculo. Eu estou indo pra academia, então o meu peso mudou porque eu estou trocando gordura por músculo. E ele falou assim, Morgana, não... Se você quer ter um corpo lapidado, primeiro nós vamos tirar a gordura. Bem-vinda, Ju... A Jo Amadeu, bem-vinda eu, Marins, Faria e a Vitória, não lembro agora, a Viviane. Então, o que o nutricionista passou, qual que foi a orientação dele? Morgana, primeiro nós vamos tirar a gordura, você vai emagrecer, lapidar, tirar todo aquele excesso, tudo aquilo que não presta, e depois nós vamos ganhar músculos. Aquilo me deixou muito ansiosa, porque eu queria ganhar, o meu objetivo final era ganhar músculo, e ele queria fazer eu emagrecer primeiro. Daí, só que como ele era o mestre, eu vi a transformação de muitas mulheres e homens que passavam pela mão dele e pela orientação dele. Eu falei, eu vou obedecer, vou ser obediente, ele conhece mais do que eu. E eu comecei a fazer o processo de emagrecimento, eu tinha 62 quilos. Eu fui pra 54, gente, eu fiquei no osso, eu fiquei muito magra. Eu fui pra 54 quilos, seguindo toda a dieta dele, seguindo toda a orientação dele. Eu cheguei a 54 quilos, eu fiquei bem magra. Daí ele falou, agora nós vamos lapidar esse corpo, nós vamos ganhar músculos. Quando eu começo a fazer o exercício para ganhar músculo, e é muito inteligente, porque assim, a dieta para emagrecer é muito diferente da dieta para engordar, para você ganhar músculo. É diferente. Para você ganhar músculo, você precisa comer mais, comer certo, não comer coisas que não deve, né? Comer uma comida saudável. Só que para emagrecer, você precisa consumir menos caloria. Então, eu fiz exatamente o processo dele. Ele limpou, né? Ele fez o processo de emagrecer, cheguei a 54 quilos, e depois o processo de ganhar músculos. Eu cheguei a 64 quilos. O meu corpo estava lindo. Por que eu tô falando isso pra vocês? Porque a gente tá falando sobre, pra você governar a sua mente, o seu destino, governar o aqui e agora, você precisa eliminar primeiro do seu coração a sujeira, as pedras do teu caminho, eliminar aqueles bloqueios, os traumas que você passou. Então, para você seguir esse caminho, esse rumo, vamos... mas eu não quero. Eu quero seguir lá, eu quero ser médica, eu quero ser uma boa mãe, eu quero fazer várias coisas, mas eu não quero perdoar o meu pai e a minha mãe. Vocês entendem que ainda pesa? Eu quero seguir essa direção, mas eu não quero seguir, eu não vou perdoar o meu professor. Eu quero seguir aqui, mas não, esse trauma aqui, esse trauma aqui eu quero carregar comigo porque dói demais. Jamais vou perdoar a pessoa que me abusou, jamais, eu quero carregar comigo. Você tá pesada, você continua pesada. Porque nesse processo de emagrecimento, o que eu pude observar? Gente, eu estava com um corpo lindo, era músculo puro, eu tinha muito músculo no corpo, a celulite zerou, a celulite estava assim, o corpo perfeito. Por quê? Porque primeiro a gente fez a limpeza da gordura. A gordura é os bloqueios, os traumas. A gente fez a limpeza e depois a gente colocou o músculo. Então, primeiro, quando a gente trabalha no mapa da realeza, a gente trabalha o quê? A gente trabalha os bloqueios. Limpar o coração. Quando o meu coração tá limpo, gente, quando a gente começa a entender que ao limpar o coração, o meu carro, como se fosse um carro que tá cheio de peso. Ou você, a pessoa que tá carregando várias mochilas. A mochila da dor, da vitimização, você tem mochila nas costas, carregando pessoas que você não deveria estar carregando, porque aquilo tá pesando demais. Tem pessoas que têm bloqueio e você carrega ela nas costas com o bloqueio dela. Você carrega até o bloqueio dela, o bloqueio do bloqueio, a dor da dor, o trauma do trauma. Então,
Então você tá carregando todo aquele peso e de repente você fala assim, não, eu não quero mais, isso aqui não vai mais me prender. Eu perdoo a pessoa, eu ressignifico e começo a tirar a mochila das costas. Eu começo a tirar esse peso, eu começo a limpar o meu coração e agora eu estou aqui nesse momento focada na direção, naquilo que eu quero fazer. A gente só consegue ter uma mente focada, disciplinada, organizada, quando a gente deixa o passado para trás. Não tem como eu estar focada aqui, vivendo ainda o meu passado, ou seguindo ainda os moldes da minha mãe, que nasceu lá em 1960, que para o meu momento agora atual já não serve mais. O Wellington colocou aqui, na Academia da Seitio começa com purificação da mente. Isso aí, eu e o Wellington, a gente seguiu uma filosofia de vida por muitos anos. E bem-vinda, Valéria. E nessa filosofia de vida que é a Seitio Noye, onde falava muito sobre esse poder da mente, né? A mente positiva e a mente negativa, e falava muito sobre a purificação da mente, que era o quê? Você, antes de você governar a sua mente, não tem como a gente governar a nossa mente se a gente não purificar a mente. Purificar a mente, limpar, purificar é limpar, jogar água limpa onde tem água suja. Então nós íamos para uma academia, um retiro espiritual, onde a gente escrevia no papel todo o sentimento, dor, mágoa, tudo que a gente tinha no papel. E depois a gente queimava aquele papel. A gente depois rezava, fazia oração de perdão, agradecia. A gente fez isso durante muitos anos e até faço hoje. Se hoje eu vejo que alguém fala alguma coisa que eu não gosto, antes de levar para o coração, porque o coração tem que estar totalmente limpo. Inclusive eu faço uma atividade com as minhas alunas que é colocar uma senha no coração, que é uma coisa que a gente marca aqui na nossa mente. É só um exercício onde você coloca uma senha no seu coração. E nesse exercício você fixa aquilo na mente e toda vez que alguém vai falar alguma coisa que você vai levar pro seu coração, você lembra da senha. Então teu coração tá fechado. O problema é que a gente anda aí na rua largando a senha para todo mundo. Você briga com alguém dentro do ônibus, no carro, no trânsito, no trabalho. Dentro do teu coração tá o teu chefe, o teu marido, o pastor, o amigo o padeiro. O teu coração tá carregado de gente que não faz sentido. O nosso coração tem que estar limpo só para Deus. Ele tem que estar limpo para que Deus se comunique comigo através do coração. Nem o meu marido tem que estar dentro do meu coração. Nem eu dentro do coração do Wellington. Por quê? Porque eu sempre fui uma pessoa, eu sempre fui muito governante, tá, gente? O Wellington tá aqui, ele é prova disso. Eu sempre fui uma pessoa que eu sempre fui de governar a minha vida, eu nunca deixei, nunca permiti, e eu até achei que era um trauma, eu ainda estou tentando descobrir isso. Mas eu nunca deixei com que ninguém direcionasse a minha vida, nunca. Se a pessoa chega e fala pra mim assim, Morgana, eu acho que você deve fazer não sei o que, não. Eu ouço a pessoa, porque às vezes faz sentido, mas eu começo a fazer perguntas pra mim mesma, eu tenho muita reflexão. Eu falo, não, isso daqui até tal ponto faz sentido, mas eu vou seguir esse caminho. Então eu sempre fui muito governante, eu nunca deixei com que pessoas decidissem o meu caminho, tomassem a minha direção. Porque purifiquei a minha mente, limpei o meu coração e hoje eu me comunico com Deus. Eu vou saber se a pessoa está se comunicando com Deus mais do que eu me comunico com Ele todos os dias, eu faço meditação, eu sinto intuição. Então, às vezes, Deus fala com a gente através de terceiro, mas geralmente Ele fala através de terceiros quando Ele não consegue se comunicar com a gente. Quando o nosso coração tá cheio e tá ocupado demais. Só que Ele tá ali insistindo em falar com você, então você não tá se conectando com Ele. E o que Ele faz? Às vezes ele vem através de outra pessoa. Às vezes Ele vem através de outra pessoa. Só que quando alguém falar alguma coisa pra você, antes de fazer aquilo que a pessoa falou, você faz pergunta pra você. Faz sentido? Não, acho que não é aqui, esse caminho não é bom. Faz pergunta pra você. O que Deus faria naquele lugar? Ontem mesmo eu estava fazendo fotos, renovando as nossas fotos, né, pra rede social. E eu estava conversando com uma pessoa, e essa pessoa falou assim que teve uma situação, né, que ela passou, e alguém que estava sem sensor, ali naquele momento ele nem sabia que era isso, né, uma pessoa sem noção, começou a falar durante um evento, e ele começou a sentir raiva da pessoa falando demais. Aquela pessoa começou a falar, e ele começou a ter um sentimento muito ruim. Daí ele pegou e falou assim, nossa, mas aquilo tomou conta de mim, não sei o que. Eu falei, o nome disso aí é uma pessoa sem sensor. Uma pessoa, né, que a gente chama sem noção.
E eu falei assim, mas qual que foi o sentimento, bem-vinda, Thalita? Qual que foi o sentimento que você teve ali na hora? Ele falou, não sei. A gente começou a buscar o sentimento e eu falei, ele falou, não, é isso mesmo, o sentimento de uma pessoa sem noção. Só que eu fiquei com muita raiva da pessoa. Me deu vontade de ir lá e responder pra pessoa pra ela parar de falar. Daí eu falei, isso aí você tem que olhar pra sua história pra ver quem que fez você, quem foi a pessoa sem noção no teu passado que fez você ter esse sentimento e ressignificar. Sabe por quê? Porque naquele momento a pessoa está tomada pela dor. É um exemplo simples, mas isso acontece no nosso dia a dia de forma inconsciente. Ele sentiu uma raiva, uma dor, um negócio dentro dele. E ele não fez pergunta. E sabe o que eu falei pra ele? Eu falei assim, qual que é o sentimento dele? Ele falou, raiva, né? Ele comentou ali os sentimentos negativos, ligado a bloqueios, a dores, a coração sujo, um coração que foi sujo por alguém que magoou ele, ou que ele passou por uma situação e aquilo ficou guardado dentro do coração dele. Eu falei pra ele assim, quando você passar por um momento desse, primeiro descubra o porquê, qual foi a causa, e segundo, como Deus agiria naquele momento. Como Deus teria o pensamento, o coração dele para com aquela pessoa. Você entende que uma pessoa sem noção, ela não sabe que ela é sem noção? Você entende que uma pessoa sem sensor, ela não tem sensor porque não foi instalado os sensores nela? Porque ela cresceu num ambiente que não foi explicado, ninguém explicou para ela que aquilo, que falar demais, que a pessoa deve ouvir mais do que falar, de ter o momento certo de falar, o momento certo de entrar em certos ambientes. É uma pessoa sem noção, só que a pessoa sem noção, ela não aprendeu. Não é que ela não quer, ela nem sabe que ela é sem noção. Às vezes ela não teve um amigo pra chegar lá e falar assim, amigo, posso falar uma coisa pra você? Aconteceu assim, assim, assado. Quem sabe se você fazer de tal forma? E ela também não fez perguntas, porque o ideal é essa pessoa fazer perguntas. A pessoa sem noção, provavelmente ela foi rejeitada, ela foi abandonada e ela tá ali daquela forma, falando demais pra chamar a atenção de alguém. Então eu falei pra ele, como Deus agiria naquele momento? Sabe como Deus agiria naquele momento? Ele teria compaixão por aquela pessoa. Ele teria amor por aquela pessoa. Porque aquela pessoa é uma pessoa ferida. Só que o que acontece quando eu tenho o sentimento de raiva e rancor é porque o meu coração tá sujo com alguém que já fez comigo um sem noção, um sem sensor lá atrás, fez alguma coisa e eu não gostei. E eu deixei aquilo entrar no meu coração. Eu falei, a gente tem que ter um olhar para como Deus agiria. Hoje de manhã eu abri a Bíblia e eu abri em Coríntios e estava falando sobre isso. Tem uma passagem que fala aqui, portanto suplico-lhes que sejam meus imitadores. Senhor falando, que vocês sejam os meus imitadores. Sabe qual que é o problema aqui? É que nós estamos imitando os nossos pais e não estamos imitando a Deus. Olhe para o resultado dos seus pais. Pegue aquilo que foi bom, porque nossos pais fizeram muitas coisas boas. Eles nos ensinaram, eles deixaram memórias boas também. Só que pegue aquilo que é bom. Aquilo que não é bom, para de imitar o seu pai. Para de imitar o seu pai e olha para Deus e imita Deus. Imite o Senhor. Tá aqui, ele tá falando. Portanto, suplico-lhes que sejam meus imitadores. Como que Deus agiria naquela forma? Com amor, com compaixão e com misericórdia daquela pessoa. Deus não olharia para aquela pessoa com julgamento. E eu não estou julgando a pessoa, porque aquela pessoa ali também estava descobrindo o que ele tinha dentro do coração dele. E sabe qual é o problema que muitas vezes a gente não governa a nossa vida? Quando o nosso coração está cheio de raiva, rancor e ódio, a gente se depara com pessoas com raiva, rancor e ódio. A gente está na mesma frequência. A gente está na mesma frequência. Então, quando eu estou lidando com o outro que está me machucando, me maltratando, me abusando, é porque eu ainda estou nessa frequência. Porque dentro do meu coração ainda tem alguma coisa para limpar. A música hoje de manhã falou, sonda-me o meu coração, Senhor. Sonda o meu coração e diz se há em mim algum caminho mau. Por quê? Quando o meu coração está cheio de mágoa, de dor, de rancor, de ódio, de coisas negativas, o meu caminho é direcionado para essas coisas. Eu me deparo com pessoas que vão fazer eu sempre tocar naquela ferida. Agora, quando eu limpo o meu coração e eu direciono o meu caminho para uma rota de governo, quando eu purifico a minha mente, eu tenho uma mente organizada, uma mente disciplinada, a minha direção, o meu foco muda. O meu olhar
Antes a Evelyn falou sobre mudar as lentes. O meu olhar, ele muda. Lembra que eu falei pra vocês que quando eu lembrei do meu trauma, do professor Antônio, que ele fez... Eu carreguei esse trauma durante a minha vida toda de forma inconsciente, eu não tinha consciência. Só que ao descobrir, né, o efeito aqui, eu descobrir a causa, eu lembrei dele, o que me veio direto na minha mente? Olhar o lado positivo, o fato de ele ter feito aquilo comigo, fez eu estudar à noite, porque eu estudava de manhã. Só que eu não queria mais ver o professor Antônio, eu queria mudar de escola. E a ideia que a minha mãe teve, então vamos mudar de horário, vamos botar você a estudar à noite. Ao estudar à noite, eu estudei com pessoas maduras e pessoas que trabalhavam. E eram pessoas, né, que eram mais velhas do que eu. Naquele momento, eu fui trabalhar mais cedo. Eu comecei a trabalhar porque eu tinha o dia todo livre. E eu amadureci porque eu estava com pessoas maduras. Então, eu consegui olhar aquele trauma que eu passei com o professor de uma forma positiva. Então, quando você condiciona a sua mente somente para coisas negativas, tudo que você for ver, você vai olhar de forma negativa. Às vezes eu olho pro Wellington, a gente tá sentado na mesa, eu começo a olhar pra ele e falo, Wellington, tem que cortar a sobrancelha, tem que fazer... Eu começo a olhar umas coisas, ó, teu cabelo aqui tá branco, sei lá, falando algumas coisas pra ele, né? Daí eu fiquei observando, essa semana eu tive esse discernimento, né? Que eu olho pra ele, eu tô sempre falando pra ele alguma coisa que ele tem que melhorar. Sempre falando, mas assim, às vezes eu tô focada Uma coisa é você olhar pra melhor, outra coisa é você olhar pro defeito. Ficar olhando o defeito do outro o tempo todo, é porque você tem um olhar negativo para com as pessoas. Eu aprendi isso através da Seichonoye, olhar para as partes positivas das pessoas, coisas e fatos, e nunca suas partes negativas. Porque quando a nossa mente ela está focada só no negativo, você vai desperdiçar o que é bom. Você não vai aproveitar o que é bom. Você vai aproveitar só o que é negativo. O Ed tá olhando ali, achei que ele não estava ouvindo. Então assim, quando você só fica olhando pro negativo do outro, claro que eu como esposa, né, vou me proteger aqui, eu como esposa maravilhosa, eu tenho que olhar coisas pro meu marido ter melhorias. Mas às vezes a gente só olha no defeito. A gente só olha, a pessoa, ela fala 5 palavras corretas, mas ela falou um erro de português e você fica, nossa, você só fala errado. Você não sabe falar em público, entende? Ao invés de eu pegar e olhar aquelas 5 coisas boas que a pessoa fez e elogiar, falar, nossa, você tá fazendo live todos os dias, você isso, você aquilo, eu só olho pro negativo falando, ah, mas isso aqui não presta, isso aqui não serve pra nada. Quando você olha pro negativo, sua mente tá só pro lado negativo, o que acontece? Você desperdiça o que é bom, o lado positivo. Então, quando a gente passar a olhar a parte positiva das pessoas, coisas e fatos, você vai colocar na sua mente coisas boas e você vai ter foco direcionado para as coisas boas e não para as coisas más. Eu estou lendo, né, esse livro aqui. Eu falei pra vocês já na semana passada, ainda estou lendo ele, maravilhoso. Fala muito sobre essa questão da mente positiva à mente negativa, que é o mais esperto que o... Eu não falo esse nome, sabe por quê? Sabe por que eu não gosto de falar esse nome? Porque quando a gente fala, o algoritmo entende. Quando a gente fala, quando o nosso coração tá cheio, o algoritmo entende. Quando eu estou aqui na mesa falando pro meu marido alguma coisa negativa, o algoritmo entende. Eu falo que o celular, ele ouve aquilo que a gente tá falando. E na verdade, quando você começa a pesquisar certas coisas na internet, você começa a fazer o quê? Olhe no seu Facebook. No seu Facebook não, no seu Instagram. Olhe no seu Instagram tudo que aparece pra você. Dá uma olhada nas sugestões e nos patrocinados que vêm pra vocês. É do que o coração de vocês está cheio. Então, quando eu começo a falar esse nome aqui, o algoritmo entende e ele começa a mostrar pra mim no Instagram coisas sobre isso aqui. E é muito negativo, é muito feio, eu não quero. Eu estou aprendendo com esse livro. Eu estou aprendendo, mas eu não gosto de citar justamente por isso, pra não aparecer, porque o algoritmo entende. A Mafê, ela colocou aqui, li esse livro há 5 anos e tá todo mundo lendo agora, não aguento mais. Todo mundo falando disso, mas parabéns, é muito bom. Sabe por que tem que falar, Mafê? Porque, assim, ó, faz 5 anos que você leu, deveria revisitar ele. Eu tenho livros que eu revisito ele o tempo todo. Ele fala muito sobre a mente positiva e a mente negativa. Ele fala muito sobre o direcionamento da mente. Se você já aprendeu, não leia mais, mas é uma coisa que a gente tem que reviver sempre, porque eu aprendi através da Seichonoye olhar sempre a parte positiva das pessoas, coisas e fatos, mas nem sempre eu lembro. E
Não, eu sei que você não tá reclamando, tá? Eu só estou... Você está apenas comentando, tá certo? Eu também fico, às vezes, cansada quando a gente vê todo mundo falando a respeito. E, na verdade, eu não vi ninguém, tá? Você tá seguindo pessoas que... Eu não vi ninguém falando aqui no Instagram, né? Eu não vi ninguém falando a respeito do livro. Mas que bom que você já leu. Helenita, muito bem-vinda. Estamos falando sobre governar a mente, né? Deixa eu ver aqui o que eu trouxe para vocês de anotação. Falei do pai e da mãe. Então, falei para vocês, né, qual que é o modelo que vocês estão seguindo. Vocês estão imitando os seus pais, carregando ainda bloqueios e traumas, ou se vocês estão imitando a Deus, né? Limpar o coração, né, desbloquear. Deixa eu trazer para vocês aqui. Então, assim, uma das coisas que eu trouxe de anotação desse livro, e na verdade não o próprio tema da live aqui, né, governar a mente, fala muito no livro, mas o que eu trouxe para vocês aqui são despertar coisas que a gente está vivendo aqui no momento, né? Bem-vinda, Thalita. Thalita já está aqui. Compro onde? Você pode comprar pela internet ou em qualquer livraria, tá? Tem ele também em PDF, você pode comprar o PDF. Não sei se você gosta de ler ele em livro. Eu gosto de ter ele nas mãos porque eu faço bastante anotação, fico anotando o tempo todo. Então aqui, né, ele fala muito sobre pessoas que pensam por si mesmo. Quando você governa a sua vida, você pensa por si mesma. Quando você governa a sua vida, você não é governado pelos outros. Muitas pessoas só vão fazer alguma coisa quando tem a opinião do pai ou da mãe. E já são adultas há muito tempo. Ou opinião, não tem problema você se aconselhar com pessoas que têm o resultado que você não tem. A Vanessa colocou, muito bom este livro, me ajudou a sair da religiosidade. Muito bom, Vanessa. E aqui ele tá falando, então eu estava voltando aqui para vocês sobre a questão sobre pensar por si mesmo. Pensar por si mesmo. Será que a gente está pensando por nós mesmos? Será que eu estou governando a minha vida? Quando a gente está com o coração cheio de coisas negativas, a gente não consegue pensar por si mesmo. Quando tem uma coisa, não sei se vocês já tiveram essa sensação, quando eu estou com a mente organizada e disciplinada, quando eu estou fazendo oração e meditação, eu tenho uma intuição. Eu vou para uma direção daquilo que Deus me fala. E eu sigo focada naquilo. Por exemplo, eu estou com um projeto novo. Logo vocês vão estar sabendo desse projeto. Eu estou com um projeto novo que nasceu de uma meditação. Eu estava meditando e Deus começou a colocar coisas e pessoas e aquilo começou a aflorar na minha mente. Ninguém tem o poder de tirar o meu foco. Eu vou fazer, eu vou seguir, eu estou com a mente organizada, disciplinada. E quando eu falo ninguém, é porque pode vir qualquer pessoa falando, nossa, você vai criar esse projeto, você vai fazer isso. Eu tenho uma certeza dentro de mim que esse projeto vai dar certo. Uma certeza, porque veio de oração, veio de um coração limpo. Só que muitas vezes eu posso estar passando por situações na minha vida negativas. Muitas vezes eu posso estar passando por situações negativas na minha vida e eu não estou tão disciplinada, eu estou com a mente desorganizada. Às vezes a minha casa tá bagunçada, eu tô com muitas coisas para resolver, estou procrastinando. Gente, a procrastinação é a pior coisa do mundo. Então, quando eu estou desorganizada e eu vou entrar com um projeto novo, na verdade eu nem tenho ideias organizadas nesse momento, mas eu não tenho certeza que aquele projeto vai dar certo, não. Só que quando eu estou com a mente organizada e disciplinada, eu estou em oração e eu recebo aquela intuição. Qualquer pessoa, pode ser até o meu marido, que eu chego e falo pra ele, ó, eu estou com esse projeto, eu quero fazer tal coisa, não sei o que. Ele pode falar qualquer coisa negativa. A minha mente não ouve. Porque eu sei de onde que nasceu. É uma certeza. Eu ainda não sei onde esse projeto vai chegar. Eu sei o primeiro passo. Deus me deu o primeiro passo. Eu estou construindo ele. Eu estou fazendo a construção desse projeto. Eu ainda não sei onde ele vai chegar. Porque Deus vai me entregando no caminho conforme eu vou fazendo esse projeto. Eu estou com a mente direcionada. Só que quando vem através de um coração limpo, eu com as coisas, com a minha mente disciplinada e organizada, eu tenho certeza que aquilo vai dar certo. Eu tenho certeza que aquilo é de Deus. Não tem nada que façam ou que falem que me impeça de seguir aquilo que foi colocado dentro do meu coração. Entende? Então aqui a Mafi colocou, eu tenho uma sensação de que eu tenho no meio da minha testa uma coisa que eu chamo de botão da paz. Que quando eu ligo a minha mente fica só existindo paz. Isso é muito bom, tá, Mafê? Descobri isso e me senti a descobridora dos 7 mares da minha mente. Que top! A Vanessa colocou, já deu certo. Quando vem do coração, Deus
Não tem como dar errado, sim. E é tão legal, Vanessa, que uma das piores coisas do ser humano é você ter dúvidas. Dúvidas. Quando você começa a ter dúvidas, é quando o negativo entra na tua mente. É aquele mal, o negativo, que entra na tua mente falando: será que vai dar certo? E se acontecer tal coisa? E você acha que você é essa pessoa toda para fazer esse projeto? Esse projeto é grandioso demais para uma pessoa tão pequena. Entende? A pior coisa que tem para o ser humano é a dúvida. Só que quando a gente está com o coração alinhado, a gente não tem dúvida. Pode vir falar o que quiser. Pode vir alguém na internet falar qualquer coisa, rebaixar, humilhar, falar qualquer coisa. Você está com a mente direcionada, focada naquilo que você deseja. Aqui até trouxe para vocês um aprendizado que eu tive com o Pablo, onde ele fala sobre o C1, o C2 e o C3, né? Quando a gente tem alguma coisa... quando nós estamos aqui nesse mundo, né, nós vamos nos conectar. Lembra que eu falei para vocês sobre a oração, sobre eu estar fazendo meditação, eu estar com a mente organizada, disciplinada, o coração limpo, eu estou lá naquele momento de meditação. E eu vou lá e faço oração e Deus começa a colocar o projeto na minha mente. Do que eu devo fazer, eu começo a sentir vontade, eu começo a me conectar com pessoas, eu começo a olhar o momento presente, eu estou ali super animada com o projeto. Eu quero que vocês visualizem isso na mente de vocês, um projeto que vocês estão para executar, e vocês visualizem isso. Uma mudança de cidade, eu quero sair lá de Fortaleza, né, da cidade de Fortaleza, e quero vir para São Paulo. Esse é o projeto que eu acho que Deus colocou no meu coração. Você ainda não tem certeza, você está lá em oração e vem aquilo na tua mente. Quando você tem isso, você está lá em oração, existem vários anjos que estão ao teu redor, botando energia positiva. Você está ali sendo... Você está na primeira camada aqui de proteção. Você está sendo... Eu estou aqui, tem anjos ao meu redor. Estou orando, estou agradecendo a Deus. Existem uma legião de anjos aqui me protegendo. De repente, eu passo dessa primeira camada para a segunda camada. A segunda camada é da mente negativa. Depois que a gente tem um projeto, alguma coisa na nossa mente, vem o quê? A mente negativa, a dúvida. Será que vai dar certo? A gente fala que é o EC. E se acontecer alguma coisa? E se falarem mal de você? E se zombarem de você? E seu pai e sua mãe não gostar? E se seu marido te deixar? Vai ter a dúvida. Vai ter várias dúvidas. A segunda camada, primeiro você está na oração. Na segunda camada da mente negativa. E se acontecer tal coisa? Quando você rompe essa camada, daí você fica assim, não, eu não vou pensar no negativo, eu vou pensar no positivo, tudo eu posso, eu vou conseguir, Deus plantou isso no meu coração. Você rompeu a camada da dúvida. Daí você vai para a camada número 3, que é da intuição. Intuição, você começa a receber mais mensagem de Deus. Deus começa a colocar pessoas, atenção plena, foco naquilo que você deseja. A terceira camada, intuição. Quando você desce dessa camada... Você passa pelo e se de novo, vem de novo a dúvida. E será que vai acontecer? E se, daí é mais forte, né? Quando você rompe essa segunda camada da dúvida, da mente negativa, é onde manifesta. Então imagina, olha o estágio da concretização de alguma coisa que você tem que fazer aqui, de algum plano. Primeiro você ora, anjos te protegendo. Segundo vem a dúvida, a mente negativa. Terceiro, quando você ultrapassa essa mente negativa, intuição, atenção plena, foco total, desce para manifestar aqui, né? Você está indo para uma outra camada aqui do nosso mundo, né? Quando desce, passa de novo por aqui. Daí vem a dúvida. Se você está tão forte naquele projeto, você já rompe aqui, você nem tem mais dúvida, você já vem aqui e manifesta aqui o projeto. Lembra que eu falei do meu projeto para vocês? Orei, fiz oração, eu não estava nem pensando nesse projeto. Deus colocou o projeto nas minhas mãos e eu fiz pergunta para mim: por que eu tô sentindo isso? Por que eu quero? Aonde que isso pode chegar? Isso aqui vai beneficiar pessoas? O que tem a ver com a minha vida atual? Comecei a fazer perguntas. Deus eu orando ali, vindo aquele projeto na mente. Quando eu vou para a segunda camada, eu posso deixar o negativo colocar coisa na minha mente, ou eu posso me fazer perguntas e ter as respostas para essa pergunta. Quando eu tenho a resposta para essa pergunta, eu vou romper, eu vou para a intuição. Tem gente que nem chega aqui. Tem gente que não tem nem intuição. Bem-vinda, Érica, saudades de você. Então, assim, tem gente que nem chega na camada da intuição. Por quê? Porque ela já desistiu na segunda camada, no C2.
Então, quando eu chego na intuição, eu recebo mais informação, eu passo de novo pelo C2, pode ser que eu passo direto, porque eu já não tenho mais nada que possa romper, de fazer eu pensar negativo, ou nada pode me impedir de fazer aquele projeto. É onde eu desço e eu manifesto, eu executo aquele projeto. E aquele projeto é muito bom. Se eu seguir obediente a Deus, aquele projeto é muito bom. Ele vai ser manifestado aqui, ele vai beneficiar muitas pessoas e não só a mim. Porque quando eu tenho um projeto que só me beneficia e não vai beneficiar os outros, esse projeto é só meu, não é de Deus. Porque Deus está aqui para fazer o quê? Para você poder ajudar o próximo. Porque a gente possa ajudar o próximo. Então, nós passamos por toda essa camada do direcionamento da nossa mente, do governo da nossa vida. Nós temos que romper a mente negativa. Nós temos que pensar por nós mesmos. Pensar por si mesmo não é deixar com que as outras pessoas pensem por mim. Tem pessoas aqui que estão levando a vida, sendo direcionada pelo pai e a mãe até hoje. Já são adultos. É o pai e a mãe que falam o que tem que fazer. Tem pessoas aqui que estão sendo direcionados pelo cônjuge, ou pelo vizinho, ou pelo amigo, que nem resultado tem. Para tudo na vida de vocês. Para tudo. Para, reflete, olha para a vida de vocês como está agora. Faz oração, entra em meditação, fala, Morgana, não posso, começa lendo a Bíblia, só abre, faz igual eu, todos os dias de manhã eu falo, Deus, manda uma mensagem pra mim. Eu abro aqui e ele manda uma mensagem. Aqui ele falou agora, a alegria do Senhor o fortalecerá. A alegria do Senhor, temos que ter o coração alegre. Deus entra no coração alegre, ele não entra no coração triste. No coração triste entra a mente negativa. Aquela que vai falar pra vocês o quê? Que não vai dar certo, que você não vai conseguir, que você é incapaz. Então aqui ele fala muito sobre pensar sobre si mesmo. Outra coisa, autoconfiança. Autoconfiança. Muitos de nós não temos confiança. Muitos de nós não aprendemos através dos nossos pais a ter confiança. Temos que buscar a autoconfiança. Como que você busca a autoconfiança? Eu vou usar um outro exemplo para você levar para a autoconfiança. Ontem eu estava conversando com uma pessoa e eu estava explicando para ela que muitas vezes a situação financeira dela está ligada à força do masculino, à força do pai. Muitas vezes, se esse homem, ele viu, ou a mulher, né, viu o pai e a mãe serem passivos na infância, esse homem ou essa mulher viu o pai que carrega a força do masculino, a força do financeiro, a força da prosperidade, a força do prover. Se esse filho não viu o pai carregar essa força, automaticamente por molde, porque ele foi modelado, ele viu aquele pai, ele espelhou aquele pai, ele não carrega essa força também. Então o que acontece? Hoje na vida adulta, ele quer prosperar, ele quer prover a família, mas ele não consegue, ele não tem força. Qualquer coisa que ele vai fazer faz ele desistir, traz desânimo, ele não consegue, é uma coisa que ele não entende por quê, porque ele não tem aquela força do masculino, aquela força do prover, a força do financeiro, a força do prosperar. Estava comentando com essa pessoa ontem, né? Eu falei pra ele, identificou que o pai não carregava essa força. E ele não conseguiu espelhar, ele foi modelado por um pai mais passivo. O que ele tem que fazer hoje para mudar? Primeiro, identifiquei que eu não carrego essa força. Eu tenho que estar do lado de pessoas que têm essa força. Eu tenho que estar olhando e espelhando pessoas que têm essa força. Isso é desafiador, porque naquele momento ele está enfraquecido dessa força, ele não tem essa força. Ele acha que ele não tem, na verdade ele tem, está lá escondida. Só que quando eu começo a conviver com pessoas que carregam essa força, eu começo a olhar e eu começo a sentir vontade de fazer aquilo. E eu começo a olhar que meu pai não teve tanto resultado assim, mas aquela pessoa que eu estou espelhando agora tem resultado. E eu começo a espelhar aquilo que a pessoa está fazendo, eu começo a me modelar de forma diferente. Quando eu falo para vocês que se a gente só ler a Bíblia e seguir a Bíblia e for obediente a Deus, a gente já vai vamos ser bons imitadores de Deus. E é o que a gente tem que seguir. Só que às vezes parece que a Bíblia está muito distante. Então você pode seguir alguém que tem esse acesso, que tem essa força, que carrega essa força, para que você possa modelar essa força. Eu falo para vocês, eu vim de um ambiente onde meus pais não eram prósperos, ricos, né? Mas o meu pai carregava essa força.
O meu pai carregava essa força e trouxe isso pra mim. Eu tenho certeza que o meu pai, o fato de ele pegar e fazer as coisas, ele falar que ele era excelente naquilo que ele fazia, ele era muito bom. Ele sempre falava que ele era muito bom no que ele fazia. Ele carregava essa força. Eu não sei, não, eu vi muitas pessoas elogiando o trabalho dele, mas assim, ele era uma pessoa assim que a gente até olhava, achava que ele era arrogante, de tão bom que ele achava que ele era. E ele fazia realmente as coisas com bastante qualidade e perfeição. Só que eu, Morgana, carreguei essa força porque eu vi o meu pai falando que tudo que ele falava era excelente. E eu trago isso pra minha vida adulta. E quando eu trago isso pra vida adulta, hoje eu falo, tudo que eu faço é excelente. Tudo que eu faço é bom, eu tenho uma força. Entende? Então eu modelei aquilo. E olha pra vocês, passei muitas dificuldades na minha infância. Não vim de um lar estruturado. Mas eu vi o quê? Algo positivo naquele homem que foi machucado, que foi ferido, que machucou muitas pessoas. Mas eu consegui extrair do meu pai o que ele tinha de bom. Então, a nossa mente direcionada, a autoconfiança que a gente precisa ter, é aquilo que você não aprendeu na sua infância, você precisa andar com pessoas que carregam isso. Por isso que a gente fala, tenham bons mentores. Por que nós somos mentorados até hoje somos sócios do Pablo Marçal? Porque ele carregava coisas que a gente não carregava. O Wellington precisou estar do lado de pessoas para aprender aquilo que não aprendeu na infância. O Wellington foi modelado por mulheres. Ele foi criado pela mãe, pela tia, pela avó, conviveu com irmãs. Ele só conviveu com a energia feminina. Então, para ele hoje aprender, porque ele perdeu o pai muito cedo, então para ele hoje aprender essa força que eu tô falando para vocês, ele tinha que estar com pessoas, com homens e não com mulheres, com homens que carregavam essa força, para ele poder espelhar, para ele poder aprender. Por isso que eu falo para as mulheres, né? Hoje, com a mente direcionada, focada, nós falamos muito sobre a energia feminina e masculina. Nós precisamos estar do lado de mulheres femininas para que a gente possa modelar, para que a gente possa espelhar. Então, aqui nós falamos sobre a autoconfiança, sobre pensar sobre si mesmo, pensar por si mesmo, né? Então, aqui ele fala também, né? Que as pessoas que não governam a sua mente, elas têm pouca ou nenhuma imaginação. Aí eu pergunto para vocês, quem é que consegue entrar em meditação, imaginar, visualizar na tela da mente aquilo que você deseja? Muitas pessoas entram em meditação, sabe o que elas fazem? Elas vão para o passado. A mente, condicionada a ver somente o lado negativo das coisas, ela vai olhar para o passado, para a dor. Ela entra em meditação, ela vai lá, tenta silenciar a mente dela, daqui a pouco ela está pensando no que ela vai ter que fazer daqui a pouco. Ela já está preocupada com o que ela vai ter que resolver, os boletos que ela vai ter que pagar. Essa é a meditação dela. Coração sujo, coração cheio de coisas, preocupações de coisas que não vão direcionar ela para onde ela tem que governar. Muita preocupação. Então daí a pessoa não consegue imaginar. Agora quando eu entro em meditação, eu consigo entrar no vazio da minha mente, no silêncio. Eu silencio a minha mente. Inclusive falei para as minhas mentoradas na aula do Mapa da Realeza. Uma das coisas que eu faço, que eu aprendi aqui, eu aprendi com o Thiago Rocha, mas vem de outra pessoa. Ele fala assim, toda vez que você estiver precisando de atenção plena, estou numa palestra, estou numa live, estou em meditação e começa a vir pensamentos, porque a gente pensa muito, nós pensamos muito o tempo todo e nós desperdiçamos nosso momento presente porque a gente pensa demais em coisas que não vão nos levar a nada. Quando você está em meditação, você está numa live, você está seguindo algum projeto, alguma coisa, e você tem que ter foco, atenção plena naquilo que você está fazendo, você fala assim, quando vir um pensamento, você fala para ele, oi pensamento, você mostra para tua mente que quem está direcionando aqui é a tua alma. Oi, eu entendi que você está aqui. Oi pensamento, ok pensamento, ok, eu sei que você está pensando. Tchau, pensamento. Vaza. Toda vez que você está assistindo, você está num evento, você está numa palestra, você está num treinamento, você está em meditação, que vem aquelas vozes, aquela mente para tirar vocês daquele momento atual, daquilo que você está fazendo, você fala, oi, pensamento, ok, eu estou entendendo que você está aí. Ok. Ok, pensamento. Tchau, vaza. Rapidinho você tira aquele pensamento da sua mente. E você tem atenção plena naquilo que você está fazendo. Quando vocês começarem a fazer esse exercício, vocês vão ver que vocês vão ter atenção plena no que vocês estão fazendo. Porque primeiro que quando vocês estão numa palestra, ontem eu estava assistindo um podcast do Pablo. Hoje eu tenho minha mente consciente muito, muito plena, muito boa. Por treinamento. Por treinamento. Eu estava no podcast.
Estou assistindo o podcast, estava prestando atenção. Estavam falando sobre política ontem. Estava prestando muita atenção naquilo que estava sendo falado. Gostando do conteúdo, né? Quando a gente gosta do conteúdo, então a gente acaba, né, se envolvendo mais com aquilo. De repente, começaram a falar de coisas que eu já tinha ouvido, mas que não estava fixado na minha mente ainda. E o que aconteceu? Naquele momento, a minha mente vagou. Na hora, quando eu vi a minha mente vagar, saindo daquele ambiente, pensando em coisas que eu vou ter que fazer em casa. Eu tô com fome, eu tenho que jantar, eu quero ir embora porque eu tô com fome. Começou a vir várias coisas na minha mente. Eu já, imediato, eu falei, oi pensamento, ok pensamento, vaza, tchau. Quem tá governando a minha mente sou eu. Então, quando vocês fazem esse treinamento, vocês vão ver que vocês vão condicionar a mente de vocês a governar aquilo que vocês pensam e não aquilo que vocês não querem pensar. Porque se você não tá naquele momento presente, às vezes a gente paga um curso, uma mentoria, a gente paga muito caro para estar num ambiente, para estudar. Só que a gente senta lá, eu já fiz isso muitas vezes, tá? Quando eu não entendia sobre o poder da mente, a mente direcionada, o governar a sua mente, eu ia para os eventos e eu ficava o dia inteiro no evento pensando em outras coisas. Às vezes alguém pegava e falava alguma coisa e eu lembrava do meu passado e eu ficava lá, nossa, mas eu viajava em pensamentos, eu viajava nesse passado. E ficava lá pensando naquele passado, logo eu paguei para um evento e eu fiquei curtindo o passado. Olha que desperdício. Então precisamos ter uma mente mais focada, mais direcionada e aprender a imaginar. Quando você fazer isso na meditação, de você imaginar o futuro, não o passado. Você imaginar que você já é aquilo que você deseja, haja como se você já fosse. Já é, aquilo já existe. Se eu quero me comportar como uma rainha, eu já me vejo como uma rainha. Eu já mudo os meus comportamentos, os meus moldes. Então a gente consegue imaginar. E quando vira aquele pensamento, mesmo que ele seja positivo, naquele momento, atenção plena naquilo que você quer fazer, você fala, oi pensamento, ok, tchau. Vazou com o pensamento e bota a imaginação para funcionar. Então a imaginação, ela também é treinada. Da mesma forma que você consegue imaginar coisas negativas, se alguém chega para você e fala, o fulano tá doente, a tua mente já vê o hospital, já vê a cama, já vê a pessoa sendo medicada, já vê a falta de dinheiro porque vai ter que gastar com um remédio. A mente negativa, ela tem uma criação, uma imaginação assim poderosa. Porque a tua mente foi focada no negativo. Agora, quando a gente leva isso pro positivo, quando nós começamos a treinar a nossa mente a ver as coisas positivas, a tua imaginação, acontece o quê? Quando você vê uma coisa negativa, talvez uma doença, né? Uma coisa negativa, a tua mente já fica condicionada a ver o lado positivo. É um aprendizado, vai passar rápido, tem solução, a sua mente fica direcionada não na vitimização, na dor. A sua mente fica condicionada a resolver o problema, na solução. E você cria na sua lente mental uma imaginação da solução e não do problema. Bem-vindo, Bueno. A Viviane também está aí com a gente. Então, assim, a mente negativa pega muito a gente através da situação financeira, colocar você em dívidas, colocar você a gastar mais do que ganha, colocar você a pegar empréstimos e gastar aquele empréstimo e consumir mais aquele empréstimo. A mente negativa, que faz você fugir do seu governo, da sua mente, faz você se ocupar de coisas que vão atrasar a sua vida. Coisas que vão fazer você... Quando alguém está endividado, está com problemas financeiros, ele foca o quê? Naquela dor. Ele foca, às vezes, em julgar alguém pela situação que está passando. A gente está passando esse problema porque você fez tal coisa, você tomou tal decisão, você errou. Então, a gente acaba culpando outras pessoas, né? Então, aqui ele fala sobre o domínio próprio, dominar nossas emoções. Alguém vai lá e fala alguma coisa negativa pra gente e a gente entra na mesma vibração. A gente vai lá e julga a pessoa também, entra numa briga. Lembra que o sábio, tem o sábio e o tolo. O sábio, o sábio, ele não responde o tolo, porque senão ele se torna tolo igual o tolo. Então o sábio não responde. Quando ele ouve alguma ofensa, ele simplesmente deixa a pessoa falar, vomitar, e ela não carrega o lixo do outro. Ela não carrega, ela simplesmente faz silêncio, reflete, faz perguntas para ela mesma. Aí sim, no outro dia, se for necessário, ela responde. Se for necessário, senão ela já limpa a mente ali na hora e nem responde. Então, aqui fala que outra coisa que eu achei interessante também sobre a alimentação, fala muito, né, sobre alimentação. A pessoa que está com a mente ocupada no negativo, ela fica ansiosa e ela acaba comendo demais.
ela acaba comendo demais. Então, quando a gente come demais, o intestino, tudo que tem que funcionar no nosso corpo, ele fica muito ocupado. Por isso que o jejum espiritual é muito bom, né? Quando a gente faz jejum, a gente fica com atenção plena, foco, disciplinado. O jejum ajuda muito, tá? Nessa concentração. Eu já fiz 120 horas de jejum, acho que deu quase 5 dias de jejum, só na água. Então, eu vi o quanto isso melhorou muito a atenção plena, o foco, né? E também fala aqui sobre, então, essas pessoas que pensam muito negativo, elas acabam comendo muito, bebendo bebida alcoólica, fumando cigarro, elas ficam ocupadas com coisas que vão tirar o foco do governo da mente. Então, temos que elevar o nosso conhecimento, elevar o nosso pensamento, orar mais, ter a direção de Deus, não fazer as coisas desorganizadas. Temos que ser obedientes a Deus. Essa é a principal chave que eu trago para vocês. Temos que ter a conexão com Deus, limpar o coração. Não basta só limpar o coração, nós temos que ser obediente a Deus, porque quando a gente limpa o coração, Deus acessa. Coração limpo, acesso direto do trono. Quando a gente recebe esse acesso que eu falei para vocês do C1, C2 e C3, é lá onde você está recebendo toda a informação. Você tem que vir aqui para manifestar. Quando eu não manifesto, quando eu não executo, não sou obediente àquilo que Deus colocou no meu coração, eu desperdiço todo o meu tempo. Eu desperdiço todo o meu tempo. Então começam a treinar o meditar, ouvir a voz de Deus. Como eu falei para vocês, eu estou em meditação, eu estou em oração, eu estou com a minha mente organizada e disciplinada. Quando eu estou com essa mente organizada e disciplinada, eu tenho certeza que esse projeto vai dar certo. Certeza. Porque foi Deus que colocou no meu coração. Já não passo mais pelo C2. Eu não passo pela dúvida. E será? Será que eu vou? Sejam pessoas decididas. Tomem decisões rápidas. Pessoas que não decidem rápido, elas estão no e se. E será que vai dar certo? E se não sei o quê? E se acontecer tal coisa? Tem gente que fica 1 ano. Eu senti vontade de mudar de cidade. Ela fica 1 ano refletindo, mas se acontecer, isso aqui, e Deus falou aquilo, mas minha mãe falou aquilo, meu patrão falou aquilo, e aconteceu tal coisa, ela fica muito preocupada no e se. E nessa preocupação, ela não executa. E olha que ela perdeu o tempo da vida dela fazendo o quê? Simplesmente não decidindo. É melhor você decidir logo que não vai fazer, do que ficar o tempo todo pensando naquilo, perdendo tempo. Com uma indecisão. Não sejam pessoas indecisas, sejam pessoas que governem a própria vida. O pensamento é por si só, não é pelos outros. Você não pensa pelos outros e ninguém tem o poder de pensar por você. E é você que tem o poder de aceitar ou não ser direcionado pelas pessoas. Hoje eu sou direcionada por Deus, eu sou orientada por Deus. Então foi o que eu falei para vocês no começo. Se Deus tivesse na sua frente, o que ele poderia falar para vocês hoje? Ele ia falar: Giane, você pode governar. Viviane, você pode governar. Jéssica, você pode governar. Bueno, você pode governar. Todos que estão aqui estão prontos para governar. Precisam só fazer aquilo que a gente falou. Limpar o coração, limpar a mente, né? Purificar a mente, perdoar, desbloquear. Lembra que eu falei para vocês no processo de emagrecimento? Tirar a gordura do corpo, o excesso, aquilo que eu não preciso. E construir músculo limpo num corpo limpo. Construir coisas positivas, governar a minha mente em cima de coisas, de um coração limpo. Um coração direcionado por Deus. Façam isso e eu tenho certeza, não tem quem impeça vocês de fazer aquilo que Deus colocou no coração de vocês, só você mesmo. Você é o único que tem o poder de impedir aquilo que Deus colocou no teu coração. Agradeço a presença de todas vocês. Vai ficar gravada essa live no Instagram e no YouTube. Compartilhe com outras pessoas. E até a próxima sexta-feira. Um beijão.